Oi, meus queridos amigos! Hoje eu gostaria de trazer para vocês a leitura de um livro que marcou a minha vida, tá? Eu li esse livro em 2008, por volta dos meus 12 anos de idade, estava na sexta série, numa escola chamada Instituto Educacional Manuel Pinheiro. Esse livro foi sugestão de um professor de português meu, chamado Marcelo Batista. Ele sugeriu a leitura desse livro para que a gente realizasse uma prova a respeito dele logo após, tá? E o livro é muito bom, gente, tá? É um livro, assim, infanto-juvenil, mas é um livro muito bom, que marcou minha vida. Eu me lembro até hoje da história dele, de seus personagens e tudo mais. Eu garanto que vocês vão gostar também. O Marcelo, gente, pra quem não sabe, ele foi professor meu, mas pra quem não sabe, ele tem um canal aqui no YouTube, chamado Aprendi com Papai. Ele dá dicas ali de realizar redações do Enem, tá? E ele tem a manha, tá? Eu me lembro que ele começou a me dar aula, ele tinha ali 26 anos de idade, mais ou menos, e o cara já era craque no português. E gosto muito dele, tá? Foi um professor, assim, muito importante na minha vida. E é até bom, né, saber que ele tem um canal aqui no YouTube onde eu posso acompanhar os conteúdos dele. Gosto demais dele, tá? Para quem não conhece o canal dele, vai lá, Aprendi com o Papai. Vocês vão encontrar vários vídeos dele dando dicas aí de como elaborar uma boa redação para o Enem. Vamos lá, pessoal. As Duas Vidas de Helena. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar desse livro aqui. Ele é muito conhecido, tá? É um livro muito bom, tá? Eu não vou mentir pra vocês, não. Gosto demais dele. Por mais que seja um livro muito curto, deve ter o quê? Umas 80 páginas. Isso mesmo, tem 80 páginas e... sendo que muitas contêm ilustrações. Mas seja um livro muito curto, é um livro muito bom, muito bem escrito. E eu sugeri a leitura dele aí pra vocês, tá? As Duas Vidas de Helena. A autora é a Ângela Leite de Souza. Agora, pessoal, olha só, eu me lembro que em 2008 eu fui à biblioteca pública daqui de BH, né, de Belo Horizonte, na Praça da Liberdade, para receber o autógrafo, né, da autora, né? Olha só que legal. Ela assinou o meu livro, o meu e dos meus outros colegas. E eu me lembro também, em 2008, eu fiz um vídeo realizando aqui, né, uma interpretação de uma das partes do livro, né? Fiz um trabalho em grupo com meus colegas lá da minha escola, e foi justamente para esse professor aí, né, o Marcelo Batista. Tem esse vídeo no YouTube, se eu achar, vou publicar aqui no canal para vocês, vou publicar esse vídeo aí para vocês, vocês vão gostar bastante. Vamos lá, pessoal, As Duas Vidas de Helena. Tá aqui, Lucas Jaguer Venâncio, olha, até hoje tá aqui meu nome escrito. Sala, sexto A, né, tinha duas salas, né, sexta série A e sexta série B, a minha sala era a A. Ângela Leite de Souza nasceu em Belo Horizonte, onde vive. Estudou jornalismo na PUC do Rio de Janeiro, cidade na qual iniciou sua carreira de jornalista e de crítica, de cinema e de literatura. Trabalhou em vários jornais e revistas de larga circulação. Ainda menina começou a compor poemas e crônicas. Hoje tem mais de 20 livros publicados para crianças, jovens e adultos, tanto em prosa como em poesia. Também é ilustradora e considera a arte de ilustrar um outro jeito de inventar histórias. Tanto em ilustração como em texto, tem uma produção excelente, de refinada beleza e qualidade. O maior prêmio de sua carreira, entre os vários que recebeu, é o Casa de las Américas, do governo de Cuba, pelo seu livro de poesias Estas Muitas Minas. As Duas Vidas de Helena, 2008. A autora assinou esse livro aqui em 2008, eu me lembro até hoje, pessoal. Aí aqui na contracapa do livro está escrito assim, ó. Em sua nova escola, Helena tinha muita dificuldade em contar sua origem, seus sentimentos e quem realmente era. Os colegas achavam muito estranha, mas com o tempo, entre as brincadeiras e conflitos da turma, as primeiras paixões, as experiências de comunicação pelos blogs, ela vai mudando e também os preconceitos dos outros vão sendo superados. Esse livro aqui foi publicado pela editora Paulus, da coleção, da série Teens, tá? Editora Paulus. Eu nunca tinha ouvido falar dessa editora aqui, não. Vamos lá, pessoal. Ainda aqui na capa do livro, olha só, tem a Helena, né? Tem a Helena alegre e ela triste. Tem a representação do rosto de Helena, ela alegre e triste. Vamos lá. Capítulo 1. Mal a turma se acomodou nas carteiras, pondo as mochilas no chão e os cadernos em cima das mesas, a professora Luísa deu um rápido bom dia, meninos, e se virou para o quadro onde começou a escrever. Redação, título, fim de férias, tamanho, mais ou menos 20 linhas. Enquanto ela escrevia com aquela letra caprichada de professora, todo mundo se agitava, cochichando uns com os outros e fazendo caretas. Aline disse no ouvido de Thaís, nunca vi uma coisa dessas, redação assim logo de cara, e a outra completou. Olha só, tem uma ilustração aí, olha.
O pior é que eu sou ruim demais nisso. Mas logo o Tititi parou, porque Luísa tinha começado a explicar. Gente, eu não estou pedindo a vocês para escrever um livro. Nem quero que seja perfeita e maravilhosa. O que eu quero é conhecer um pouquinho de cada um. Afinal, nós vamos conviver este ano inteiro, não é? Então não fiquem preocupados, porque eu não vou ficar corrigindo erros nem enchendo as folhas de vocês com rabiscos vermelhos. Sabe de uma coisa? Faço de conta que estão escrevendo, por exemplo, uma carta para um amigo, ou fazendo seu diário, ou blog. Detesta escrever carta, disse Felipe por entre os dentes para Danilo, que se senta ao seu lado. E diário é coisa de criancinha, Lucas cochichou para João, danado da vida. De toda a quarta série C, parece que só a Helena ficou calada. Não que ela seja uma santinha ou muito tímida para resmungar contra a ideia de fazer uma redação no primeiro dia de aula. Não, seu problema é outro. Aquelas férias tinham sido tristes demais, tudo o que queria era esquecer-se delas para o resto da vida. Como então escrever justamente sobre isso agora? Ei você, lourinha de arco vermelho? Helena custou a perceber que Luísa estava falando com ela. Hã? Eu, professora? Você mesma. Como é o seu nome? Helena. Pois bem, Helena, acho que você não ouviu o que eu disse sobre redação. Ou sobre a redação. Ou será que ainda está pensando no que vai escrever? Eu já avisei que ninguém precisa se preocupar com a gramática, e sim com as ideias. Era até simpática aquela professora. Não ficava chamando os alunos de meu amor, minha querida, mas dava para sentir que ela queria ser amiga. Helena bem que gostou do seu jeito de começar a aula. Ela, Helena, é que estava com o coração muito machucado, mas tratou de responder logo, escondendo um pouquinho da verdade. É isso mesmo, professor. Eu estava pensando nas minhas férias. Quer um conselho? Perguntou Luísa. Comece com a primeira frase que vier à sua cabeça. O resto sai fácil. Se quiser, depois você passa a limpo. O jeito era mesmo fazer a bendita redação. Suspirando, Helena estreou sua canetinha lilás no caderno de português, que também ainda não tinha sido inaugurado. Aí tá aqui um textinho da Helena aí, ó. Vou ler para vocês. Fim das férias, quarta série C, Helena Borges Lima. Minhas férias foram tão boas que ainda estou com saudade delas. Fiz um tanto de programas com minhas primas. Viajei com minha família para uma praia no México, que é muito famosa, Cancún. Foi bárbaro. Fiz amizade com os meninos e meninas que estavam no mesmo hotel que a gente. 2 moram aqui também, o Rodrigo e a Ana. Os outros são cariocas e me esqueci como é que chama quem nasce no Espírito Santo. Voltei de lá super queimada de sol, mas diz mamãe que já desbotei. Além disso tudo, ainda teve o Natal, que foi bem no comecinho das férias. Ganhei cada presente mais legal que o outro, patins, roupas, um tênis, 4 joguinhos novos de videogame e um monte de coisas que agora não consigo lembrar. Com umas férias assim, tão maravilhosas, eu estava com medo de dar volta às aulas, ainda mais numa escola nova. Mas até que estou gostando dos meus colegas e das professoras, para dizer a verdade, eu também estava começando a sentir falta de estudar. Então, acho que o fim das férias é ruim e é bom. É ruim porque a gente tem que parar de fazer o que mais gosta, e é bom porque faz a gente querer que as outras férias cheguem bem depressa. Capítulo 2. A professora Luísa estava passando pelo corredor no intervalo e viu um grupinho de meninas da quarta C que conversava na porta da sala. Quando passou por elas, ouviu. Pois hoje mamãe passou comigo no Mac e comprou meu lanche. Luísa voltou a cabeça para saber quem tinha dito aquilo. Era a aluna do Arco Vermelho. A professora notou que as colegas estavam muito impressionadas com aquela menina que podia levar merendas assim. Na hora do recreio, como sempre fazia, Luísa atravessou o pátio e estava indo para a sala dos professores quando, ao passar perto da escada que vai dar na cozinha da escola, ouviu uns barulhinhos. Encontrou Helena sentada ali debaixo comendo. Viu que o lanche era um pacote de chips, já quase no fim, e meia maçã em cima de um guardanapo. Ué, pensou a professora. Ela não disse que tinha trazido o lanche do McDonald's? Que coisa engraçada. Em voz alta, porém, ela disse: Por que você está aqui sozinha, Helena? A garota meio assustada se atrapalhou. É que lá no pátio estava muito quente, então eu fiquei procurando uma sombra. Mas tem tantas árvores lá, e você também pode ficar no galpão, que além do mais, tem mesinhas. Toda desajeitada, Helena se levantou, juntou as coisas e disse: Tá bem, professora, eu vou lanchar lá então. Pois é, minha filha, faça isso mesmo, porque assim você vai conhecendo melhor seus novos colegas. Helena correu na frente da professora, mas só fez de conta que estava indo encontrar-se com sua turma. Capítulo 3. Ainda não estava na hora de se arrumar para a escola, mas resolveu subir assim mesmo. É que não tinha ninguém lá embaixo para brincar com ela. Ou melhor, aquele menino insuportável do 504, o Douglas, estava andando de bicicleta, mas quem aguenta alguém que fica tempo todo tirando onda pra cima das meninas do prédio. De verdade mesmo, desde que estava morando ali, Helena só havia feito amizade com a Clarice, que hoje ficou enrolada fazendo o dever. Juntou então as Mônicas e Cebolinhas, que tinha levado e voltou para casa. Sua mãe nem percebeu quando ela chegou, pois estava falando no telefone e pelo jeito parecia muito espantada com o que ouvia. Cancún? Nós? Perguntava ela. Quem me dera? E o que mais ela escreveu? Depois de um longo silêncio. Estou boba, professora. Tá aqui a mãe de Helena e Helena escondida aqui, ouvindo a mãe conversando ao telefone. Raramente eu mando lanche, ela diz sempre que não quer. Você tem toda a razão, precisamos conversar o quanto antes. E aí eu vou poder explicar melhor o... Não terminou a frase porque a filha achou que já era hora de revelar sua presença. Afinal, não era. Ela não era nenhuma espiã. Entrou no quarto de repente. Oi, mãe. O pulo que Dona Silva deu foi cômico.
E tentando logo disfarçar seu susto, mudou o tom da voz. Pois é, Sônia, fica combinado assim. Eu vou aí na terça de manhã buscar o vestido, certo? Às 10 horas. Ótimo, um abraço, até mais. Helena fez de conta que tinha acreditado naquela encenação, pois não estava nem um pouco a fim de ser desmascarada pela mãe. Por isso foi depressa tomar banho, alegando que não podia se atrasar. Capítulo 4. Hoje eu vou ler para vocês a redação do Rafael. Turma, anunciou Luísa. Uxi, tô agarrando hoje, hein? Aliás, eu começo e você termina, está bem, Rafael? Helena ficou gelada. Meu Deus, pensou. Será que ela vai ler todas as redações? Agora é que estou perdida mesmo. Mas pouco depois a professora deixou-a mais aliviada, porque explicou para a quarta C. Cada semana vai ser lido um dos textos. Assim, tanto vocês quanto eu vamos ficar conhecendo melhor os colegas. O que acham? Eu acho uma canseira, soprou o André no ouvido de Tiago. A gente vai morrer de vergonha, comentou a Aline, bem baixinho com Thaís, porque a professora tinha dito que não precisava caprichar no português. Pois eu acho que vou ter dor de barriga toda semana só de pensar que posso ser sorteada. E dizendo Helena aos seus botões. Parece que Luísa tinha um ouvido muito bom, ou então ela adivinhava mesmo os pensamentos dos alunos, pois terminou a explicação dizendo: gente, mais uma vez, eu peço a vocês que não liguem para a forma como foi escrita cada redação. Não quero ninguém criticando o trabalho do outro. Não quero ninguém encabulado achando que escreveu mal. Daqui pra frente vocês vão ter muitas oportunidades de melhorar seus textos. E após que a última redação do ano de cada um vai dar o que falar aqui na escola de tão boa. Sem esperar que acabasse as conversinhas que já iam crescendo de novo na sala, ela começou logo a ler. Eu adoro férias porque a gente pode fazer o que quiser, na hora que quiser, sem ninguém ficar no seu pé dizendo que está atrasado, que já está atrasado, que precisa ir deitar cedo, que o banho está muito demorado. Essas coisas que todo um filho tem de escutar o dia inteiro no tempo de aula. Lá em casa é assim, entrou de férias, pronto, nada de obrigação mais. Então dessa vez, como sempre, eu pensei, pô, até que enfim vou poder ficar na minha. No princípio foi mesmo legal, eu brincava com meus amigos na rua, fui ver o filme do Harry Potter e tinha tempo de sobra para ficar no videogame. Mas aí, logo depois do ano novo, chegaram minha tia, meu tio e meus primos, que moram no interior, para passar uns dias lá em casa. Luiz interrompeu a leitura e pediu ao aluno que continuasse. Meio sem graça, Rafael pegou a folha e foi lendo aos arrancos depressa, como se quisesse ficar logo livre daquele mico. Os tios até que não perturbaram muito não, mas o Zezinho e o Janjão, putz, são os carinhas mais chatos do mundo e ficaram o tempo todo me alugando, querendo mexer nas minhas coisas, jogar meus joguinhos, ler minhas revistas e deixar todas espalhadas pelo quarto, até roupa e chinelo meu inventário de usar. Se eles não fossem tão pirralhinhos, ou se não começasse a chorar cada vez que eu perdia a paciência, até que daria para encarar. O pior de tudo é que ainda por cima eu levava bronca da minha mãe, da mamãe e do papai. Quanta injustiça. No dia em que eles foram finalmente embora, eu nem acreditei. Nossa, eu nem fazia mais questão de novidades, como no começo das férias. Só queria mesmo era ficar quieto no meu canto, batendo papo com os amigos da internet, ou então passar o dia todo à toa mesmo, deitado na minha cama, curtindo aquele sossego todo. Deve ser por isso que estou achando bom voltar para a escola. Acho que a vida agora voltou ao normal. Nossa, Rafa, que férias horríveis, hein? Exclamou Pedro, assim que o outro terminou. Todos caíram na risada com o comentário franco do colega, mas Luísa não quis deixar passar a oportunidade e mesmo rindo comentou também. Pode não ter sido tão bom quanto você esperava, Rafael, mas eu acho que você tirou pelo menos duas coisas muito boas dessa experiência, não foi? Primeiro, valorizou mais o que você já tinha feito antes de os outros chegarem. Segundo, o que é melhor ainda para mim, veio para a quarta série com mais boa vontade. Capítulo 5. As meninas da segunda série estão pulando amarelinha. Enquanto isso, sentadas no banco, Thaís, Aline e Luana parecem estar observando, mas a verdade é que nem prestam muita atenção. Elas conversam baixo e volta e meia espiam de rabo de olho na direção de Helena, que está sozinha, encostada no muro ali pertinho, aparentemente assistindo a brincadeira também. De repente, ela se aproxima das colegas e indaga. Aqui neste colégio ninguém joga bente altas? Bente altas? Estranha Aline. Estou por fora. É facinho, depois ensino pra vocês, responde Helena, percebendo muito bem o sorriso mal camuflado dos três ao ouvir o facinho. Nesse momento, chega o Tiago, o Júlio e o Henrique e desviam as atenções. Ei, pessoal, começa Tiago. Vocês estão sabendo que o pai da Karina teve um infarto e está no hospital? Ela até foi embora mais cedo. As meninas ficaram preocupadas e começaram a falar todas ao mesmo tempo, sem reparar que Helena ficava subitamente pálida. Só uma pessoa está conferindo-a, o Henrique, que para dizer a verdade não consegue mais tirar os olhos dela. Daí a pouco... Ô, cara, não está me ouvindo não? Júlio sacode o braço de Henrique. Hã? O quê? Pô, tá viajando, é? Estou perguntando se a gente vai ou não pegar aquele livro na biblioteca. Vamos sim, mas calma aí, cara, dá um tempo. Mas é que daqui a pouco vai bater o sinal. Tá bom, vamos nessa. Helena está pensativa. Luana sonda. O que foi, Helena? Por que você ficou assim calada? E é por causa da Karina? Puxa, eu também fiquei super triste. Eu nem conheço direito a Karina, mas essas coisas de doença e morte mexem com a gente, né? Responde Helena com uma voz meio engasgada. Olha, eu não sei bem como é isso, diz a Aline. Sabe, é que nunca morreu ninguém na minha família. Pensando bem, até hoje só perdi mesmo o Boris, mas foi um horror. Ah, Aline, Hamster não conta? Interviu Thaís. Nem tem comparação. Você fala assim porque nunca amou um bicho que nem eu amava o Boris, protestou a outra. Thaís lembrou-se então de um sofrimento para ela bem maior. Meu irmão sumiu na praia por umas 4 horas durante as férias e foi aquele sufoco, igualzinho como se ele tivesse morrido. Ai, não fala assim, que dá até um frio no estômago da gente, disse Luana fazendo uma careta dramática.
Entretidos neste papo, as amigas nem notaram que Helena tinha saído de mansinho e quem olhasse para ela naquele momento teria visto quando esfregou o rosto com as costas da mão e disparou para o banheiro, fungando. Aí tem um desenho aqui de Helena, né? E os meninos aqui parece que estão fazendo pipa, não sei. Capítulo 6. Sentados no chão em um canto do pátio, André, Rafael e Tiago estavam lutando para fazer aquela pipa. Cara, não pode segurar o bambu assim, você vai quebrar ele, dizia André. Foi meu pai que falou que é pra fazer assim, uma curva, cara, defendeu-se Rafa. E além do mais, tem que ficar do tamanho do papel, não é mesmo? Lembrou-se Tiago apoiando o outro. Pois eu sei o melhor jeito de fazer isso, se vocês quiserem eu ensino. Era Helena que tinha chegado. Os meninos ficaram muito espantados. Uma menina que sabia fazer pipas e ainda por cima melhor que eles? Depois veio a raiva, eles não podiam se entregar assim. Mas afinal de contas, nenhum deles sabia mesmo fazer direito. Com cara de pouco caso, Tiago disse pelos três. Será que o seu jeito de fazer é melhor mesmo que o da gente? Em lugar de responder, Helena pegou uma das varetas e saiu em direção ao bebedouro, não sem que os meninos logo protestassem e corressem atrás, achando que ela estava simplesmente roubando o bambu. Helena, enquanto molhava a varinha, explicou: tem que fazer isso para ficar mole, fácil de curvar. Depois, sob os olhares admirados e também um pouco despeitados dos colegas, a menina montou o papagaio com uma facilidade impressionante. Sentaram-se todos em seguida no chão para aprender como ela fazer a rabiola, e André foi o primeiro a reconhecer. Puxa, ficou legal demais, Helena, você é fera nisso, hein? É mesmo, concordou Tiago. Quem foi que te ensinou? Ah, aprendi lá em... Aí ela ficou vermelha e completou meio gaguejando. Lá onde eu morava, no Rio de Janeiro, né? Disse Rafael. Eu ouvi você contando para a Flávia e para a Raquel que morava no Rio antes de vir para cá. Eu só não sabia que o pessoal lá soltava pipa, só se for na praia. Helena parece que ficou com pressa de repente. Eu tenho que acabar de passar ali por uma coisa, gente. Tchau. E foi embora rapidinho. Gozado, né? Comentou o Thiago. Acho que ela ia falando outra coisa, depois mudou de ideia e parou. Tem horas que ela é legal, tem horas que fica esquisita. Capítulo 7. A Aline e Thaís são inseparáveis. Flávia e Raquel também estão sempre juntas na sala e fora da escola. Fernanda vive para cima e para baixo com André e Thiago. Enfim, todos na turma têm seu grupinho, um amigo mais chegado. Estava difícil para Helena encontrar seu maior amigo. Bem que as meninas tentavam se aproximar, mas ela, sem que nem pra quê, ou ia embora no meio da conversa, ou então ficava triste e não falava mais nada. Mesmo assim, Luana telefonou num domingo para a casa dela e convidou. Helena, você não quer vir brincar com a gente? A Thaís e a Aline estão aqui e vamos jogar paredão. Silêncio do outro lado. E aí, você vem, Helena? Olha, eu vou ver com minha mãe se eu posso. É que nós vamos almoçar fora. Bom, então vê se dá. Você sabe onde eu moro, não sabe? E estamos esperando você. Se eu for, vai ser mais tarde, depois do almoço, tá? Luana bem que ouviu sua mãe conversando um tempão ao telefone, mas nem podia imaginar que não era com uma de suas maiores amigas. Quando ela desligou, veio falar com as três que estavam brincando de doll no computador. Esperou que Thaís decidisse se os cabelos de boneca iam ser louros ou ruivos. A Aline achava que louros já estavam muito batidos, o cabelo preto aqui era mais legal. Isso só porque você é morena, reclamou Thaís. Pois eu prefiro ruivos. Como daquela atriz, agora era Luana quem dava palpite. Tá bom, resolveu Thaís, muito prática. Vamos fazer tipo arco-íris? Estavam nisso quando Dona Lúcia finalmente disse: meninas, a Helena está vindo pra cá. A mãe dela ligou avisando que vai deixá-la aqui. Olha, eu quero que vocês sejam muito boas com ela porque ela está precisando de amigas de verdade. Ué, mãe, estranhou Luana. Pois se eu não estou convidando para brincar com a gente? Pois eu não... Ah, estou convidando para brincar com a gente? Tudo bem, filha, isso foi uma ótima ideia, mas tenham paciência com a Helena, pois eu sei que de vez em quando ela fica triste. E muito chata também, acrescentou a Aline com o apoio das outras duas. Todo mundo fica chato um dia ou outro, disse Dona Lúcia encerrando a conversa e anunciando. Vou preparar um lanchinho para vocês. Não sei porque sua mãe veio pedir que a gente tenha paciência com ela, foi dizendo a Aline assim que Dona Lúcia se afastou. Eu acho que a mãe da Helena contou alguma coisa para ela. As duas estavam no maior papo, explicou Luana. O que será que aconteceu? Disse Thaís pensativa. Por que ela não conta para nós? Ah, Thaís, não é fácil a gente ir contando as coisas assim, quando a gente mal conhece as pessoas, retrucou Luana. Então nós temos que ficar bem amigas dela mesmo, para ela não poder confiar na gente, decidiu a Aline. Capítulo 8. Lá pelo meio da tarde, Helena chegou meio ressabiada, mas não demorou muito, e já estava as quatro animadíssimas jogando paredão no muro da casa. A certa altura, ela não resistiu e propôs: vocês querem jogar um paredão diferente? É assim, ó, e começou a mandar a bola na parede, só que fazendo e falando uma porção de coisa enquanto a bola ia e voltando para suas mãos, e voltava para suas mãos. Seu lugar, sem rir, sem falar, uma palma, duas palmas, um pé, o outro, meia volta, pirueta, ia dizendo a Helena ao mesmo tempo que executava rapidamente a tarefa pedida. Se a bola cair no chão, antes de a gente acabar o movimento, explicou ela, sai do jogo e entra outra. É difícil, mas é legal, disse Luana. Deixe-me tentar. E as quatro ficaram ali um tempão, rindo muito, quando uma errava, mas cada vez mais rápidas e craques nas jogadas, até que ouviram um chamado que as fez largar tudo e sair correndo e berrando. Eba! Meninas, venham lanchar! Gritou Dona Lúcia, debruçada na varanda. Hoje eu fiz empadinha. Até aqui, né, uma figura das meninas aí jogando.
A tarde passou voando naquele dia, principalmente para Helena, que tinha aceitado o convite meio de má vontade. Foi preciso sua mãe insistir muito e dizer que seria até grosseria não ir. Agora ela achava que tinha valido a pena. Para suas novas amigas, também tinha sido divertido, mesmo porque a colega era cheia de novidades, aprendidas ninguém sabia onde nem com quem, porque Helena se fechava quando vinha com esse tipo de pergunta. Ou então saía com uma história tão sem pé nem cabeça que não dava mesmo para acreditar. Só às 7 da noite foi que afinal Dona Silva passou para buscar a menina. Despediram-se combinando de brincar de novo no sábado seguinte. Até segunda na escola então, disse Helena, saindo com a mãe a pé mesmo, pois morava a poucos quarteirões dali. Muito obrigada mais uma vez, disse Dona Silva para a mãe de Luana antes de ir embora. E Helena teve a impressão de que uma tinha piscado para a outra como se tivesse um segredo. Capítulo 9. Alguém sabe qual é a capital de Honduras? A Santuza só podia estar brincando. Quem iria saber uma coisa dessas? Porém, para surpresa geral, o Henrique sabe tudo e levantou a mão. E antes mesmo que a professora mandasse, foi dizendo bem alto. Eu sei. É Tegucigalpa. Muito bem, elogiou Santuza, enquanto o resto da turma meio que torcia o nariz. É muito exibido esse menino, cochichou Flávia no ouvido de Raquel. E alguém sabe lá onde fica essa tal de Honduras? Perguntou Rafael ao Vitor com despeito. Mas a professora foi logo acabando com aquelas conversinhas em voz baixa. Bom, quarta C, eu só perguntei para despertar o interesse de vocês para a matéria que vamos estudar juntos esse ano. Geografia. Não pense que eu vou querer que todo mundo saiba de cor as capitais, não. Isso não é mais importante. Se vocês pensarem nesse estudo como uma viagem pelo mundo, não só vai ficar divertido, como bem mais fácil de aprender. Primeiro eu quero saber uma coisa. Henrique, como foi que você aprendeu esse nome tão estranho? É que eu sou meio perguntador, sabe, professora? Aí eu escutei na televisão uma notícia sobre esse país, achei o nome engraçado e perguntei pro meu pai onde ficava. Ele disse que era na América Central e me mostrou no Atlas onde fica. Então eu vi aquela bolinha preta maior que marca a capital e morri de rir. Que palavra mais doida. Pois é, meu filho, se você não fosse perguntador, mas tivesse a oportunidade de viajar até lá, teria sido ainda mais simples guardar esse nome esquisito, não acha? Em seguida ela mandou abrirem os livros na página 6 e explicou. Vamos falar de florestas e matas hoje. Quem pode falar de floresta aqui é a Helena, interrompeu o Tiago. Ela morou no Rio e vive falando na tal floresta da Tijuca. Diz que lá tem até onça e que, ótimo, disse a professora, embora tenha franzido a testa quando ouviu a palavra onça. Vamos então pedir à nossa coleguinha para contar o que sabe sobre essa floresta. Helena tinha ficado amarela, depois vermelha, agora estava inteiramente roxa. Deu para todo mundo perceber que ela estava ou com vergonha ou com medo. De repente ela se levantou da carteira e falou com Santuza, a voz tremendo. Desculpa, professora, mas eu não estou me sentindo bem, não. Posso sair da sala? E nem esperou para a resposta da outra, saiu correndo com uma das mãos tampando a boca como se fosse vomitar. Tem uma figura aqui da Helena, ó. Com as mãos na boca, né? Pra mim, isso é mentira pura, cochichou a Aline pra Thaís. Acho que ela amarelou, comentou Rafa com o André. Você notou que ela disse a palavra sair igualzinho ao Chico Bento? Perguntou Tiago a sua colega da esquerda, a Fabiana. Carioca com sotaque de caipira eu nunca vi. Dali a pouco, todos os alunos estavam falando ao mesmo tempo, cada vez mais alto. Santuza tentou acalmar os ânimos. Bem, gente, eu preciso ir lá fora, ver como está a Helena. Enquanto isso, faça o seguinte, cada um procure se lembrar de alguma viagem que tenha feito, como era o lugar, as pessoas que vivem lá, os costumes e coisas assim. Depois cada qual vai contar isso tudo para a turma e para mim. Tenho certeza de que vai ser divertido. Então vou deixar vocês sozinhos e não quero ninguém perdendo tempo com uma conversa, certo? Confio em vocês, quarta C. Quando Santuza voltou para a sala, vinha trazendo pela mão uma Helena muito pálida e sem graça. A professora explicou para a turma. Sua colega está meio indisposta, mas vai ficar na escola até o fim da aula. E deu uma olhada carinhosa para a aluna. Pode ir para o seu lugar, Helena. Você só vai participar se quiser, se estiver se sentindo melhor, certo? A menina agradeceu com os olhos e foi para sua carteira sem coragem de olhar para ninguém. Luana, que estava sentada atrás dela, disse então baixinho. Não fica assim não, viu? Foi de maldade pura que o Thiago te entregou daquele jeito. Não liga não. E a aula recomeçou de um modo muito diferente do que a turma te conhecia. Começou com o Henrique falando sobre um passeio que tinha feito no ano anterior a Trancoso e de como tinha ficado amigo de um menino pataxó. Santuza aproveitou a oportunidade para falar dessa tribo que está ameaçada de perder sua identidade, isto é, sua cultura e seus costumes por sua causa da influência dos costumes e da cultura dos brancos. Como assim, professora? Perguntou Thaís. É que o homem branco veio e dominou a raça que era a verdadeira dona destas nossas terras, começou a explicar Santuza. Além de usar força, usou também a religião, e foi aos poucos sufocando os hábitos que os índios tinham. Mas eles também ensinaram muita coisa à raça branca. Quantas palavras, quantos alimentos, quantas histórias os portugueses aprenderam deles, e hoje fazem parte da cultura brasileira. Mas eu também vi muito índio lá de sandália havaiana e radinho de pilha no ouvido, comentou Henrique. Não tem jeito, gente, o mundo evolui, e as pessoas mudam com ele. Só o que não se deve fazer é abrir mão dos valores mais importantes, que são os mesmos para toda a humanidade. Estou falando de coisas como sermos honestos, solidários, respeitarmos os direitos dos outros. Professora, interrompeu André, papai me contou que foi com os índios que nós aprendemos a tomar banho todo dia. E, então eu acho que eles são os piores professores, berrou o Tiago fazendo a turma toda, até mesmo Santuza cair na gargalhada. Eu não sabia que você era do time do Cascão, disse a Aline fazendo o outro ficar vermelho. E com isso terminou entre risadas e piadinhas a aula daquele dia, um dia difícil para Helena, que não deu mais um pio. Capítulo 10. Apesar dos apertos pelos quais volta e meia passa Helena,
que passa, Helena está achando o Cândido Portinari um colégio até bem legal. 1000 vezes melhor, pelo menos, pelo menos, que o Santa Cecília, onde sofreu tantos horrores. As 3 professoras responsáveis pela quarta C são gente fina, a não ser talvez a Verônica de matemática, que é um pouco brava demais. Também números nunca foram o forte de Helena, e isso de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum é fogo. Suas notas não estão nada boas neste primeiro bimestre. Mas agora não é o momento de pensar nisso. Hoje é sábado e Dona Silva praticamente obrigou a convidar as amigas para almoçar. Essa sim é uma baita preocupação. O que será que a Aline, Thaís e Luana vão achar de sua casa? Será que vão descobrir tudo? Ai, que dor de barriga. As meninas chegaram ao meio-dia e Helena achou melhor levá-las logo para o playground do prédio. Antes que começasse a fazer perguntas difíceis de responder, lá embaixo propôs: que tal a gente brincar de batatinha frita? As 3 ficaram cara de ponto de interrogação. Vocês nunca brincaram disso? Estranhou Helena. Batatinha frita que eu conheço é que a Conceição faz lá em casa, que é uma delícia, respondeu a Aline, rindo. Pois eu cansava de brincar disso lá em... Helena parou de falar de repente e logo tratou de emendar. Eu vou ensinar pra vocês, então. A gente podia jogar stop no computador. Sugeriu Thaís, mas ninguém deu bola, porque Helena já estava perto do muro, de costas para as outras, que deviam ficar lado a lado, a uma boa distância dela. Quando estavam todas posicionadas, começou então a contar. Batatinha frita, 1, 2, 3, e se virava rapidamente para trás, tentando surpreender uma das amigas ainda em movimento. Se pegasse alguma se mexendo, era essa então quem iria para a parede, recomeçando a brincadeira. Mas se alguém chegasse até lá antes de ela se virar, ganhava a partida. Quando Helena se voltou para trás pela primeira vez, Thaís e Aline tinham conseguido congelar a tempo. Eram 2 estátuas, mas Luana perdeu o equilíbrio e quase caiu sentada no chão. Agora tinha de trocar com Helena. E todas voltaram para a posição inicial enquanto ela se virava para a parede. Era um jogo movimentado, alegre, e o tempo passou sem sentirem. Até o frio no estômago tinha dado uma folga para Helena. Mas chegou a hora de subir para almoçarem. Lá em cima as meninas logo perceberam que a casa da... A foto aí, ó. Então vai dar uma figura aí. Que a casa da amiga não era tão chique quanto pensavam. Era até muito simples e fazia as pessoas se sentirem bem dentro dela. Eu pensava que todo carioca comesse feijão preto, comentou Thaís, enquanto Dona Silva punha uma concha de feijão roxinho no seu prato. Carioca? Quem? Nós? Perguntou a mãe de Helena espantada. A filha desconcertada tentou disfarçar mudando de assunto. Você já estudou para a prova de geografia, Aline? E a conversa tomou outro rumo, mas as amigas de Dona Silva ficaram com uma pulguinha atrás da orelha. Foi a mãe da menina quem tornou a piorar as coisas na hora da sobremesa. Vocês gostam de doce de manga, meninas? E tirou de cima do armário uma compoteira. Esta aqui é das melhores que existem, foi feita lá na nossa terra, né, Leninha? Antes que a garota tivesse tempo de falar, a Aline se adiantou. Ah, veio do Rio, é? Aí Dona Silvia olhou para Helena com uma cara bem séria. Que história é essa, hein, minha filha? Ela não sabia o que dizer, o estômago já estava mais que embrulhado. O jeito era sair correndo da mesa antes que começasse a chorar. As amigas também não sabiam o que fazer. Percebiam que tinham falado demais, embora sem má intenção. A mãe também estava aborrecida e arrependida. Não queria desmascarar a menina desse jeito, na frente das outras. Assim que Helena saiu da sala, disse: eu sei que vocês gostam muito de Heleninha, por isso vão desculpar essa falta de educação, não é? Ela anda meio triste, sabe? E eu sei que de vez em quando inventa umas historinhas. Só que eu prefiro que ela mesma conte tudo pra vocês. Tenham paciência. Um dia isso vai acontecer. Assim que saíram da casa de Helena, as 3 amigas desandaram a falar ao mesmo tempo, e tão alto que a mãe de Thaís reclamou. Meninas, pelo amor de Deus, uma de cada vez, senão eu vou bater esse carro agora mesmo. Depois de alguns segundos de silêncio, a Helena explicou. É que nós estamos muito preocupados com a Helena, sabe, dona Márcia? E meio chateados, porque por nossa causa, ela ficou de saia justa. Vocês repararam que a dona Silva de vez em quando também fala o R, que nem gente do interior? Observou Thaís. É, tem mesmo um segredo aí que a gente não sabe, concordou Luana pensativa. Mas Márcia interrompeu a conversa propondo. Se vocês pararem um pouquinho de fofocar, eu paro ali naquela sorveteria. E o dia acabou sem que elas voltassem a tocar no assunto. Capítulo 11. Um dia, bem no meio do primeiro bimestre, a aula de português já ia começar quando a diretora entrou na 4ª C de mãos dadas com uma menina muito magra, muito branca e principalmente muito séria sem o uniforme da escola. Dona Yolanda pediu licença, professor, e se dirigiu à turma. Esta aqui é uma nova coleguinha de vocês, a Rita, murmúrios gerais. Ela veio de outra escola, aliás, de outra cidade, Carangola, esclareceu a diretora. Será que ela fala porta que nem a Helena? Cochichou Tiago no ouvido de André. Dona Yolanda bem que percebeu pela cara de riso dos dois que estavam criticando alguém. E ao mesmo tempo que os encarava com um de seus maiores, temíveis olhares, acrescentou: quero que todos vocês recebam muito bem sua nova colega. Luísa deu um abraço de boas-vindas à menina e disse: esta turma C é muito legal, Rita, você vai gostar, agora pode se sentar. Só havia uma carteira vaga na sala, e que ficava ao lado de Helena. A partir daquele momento, então, Rita Esquisita, como secretamente alguns meninos a apelidaram, passou a ser sua colega mais próxima, mas só fisicamente.
Menina estranha essa, foi o que Helena logo pensou, pois a outra mal respondeu às perguntas que ela fazia e fechava a cara para todas as suas tentativas de deixá-la mais à vontade. Afinal de contas, elas tinham uma coisa em comum, a grande mudança que acontecera em suas vidas. E isso bem que podia torná-las amigas. Porém, parece que a novata não estava nem um pouco afim de amizade. Na hora do recreio, Helena resolveu fazer mais uma vestida. Ei, Rita, quer um pedaço do meu chocolate? A outra fez que não com a cabeça e desviou o olhar. Estava sentada num banco perto da quadra, onde um montão de meninas jogava queimada. Dava para ver que ela não estava prestando a mínima atenção no jogo, mas era difícil adivinhar seus pensamentos ou sentimentos, porque a cara dela não revelava nada. Então, topa brincar de batatinha frita? Ainda insistiu Helena. Eu ensinei para umas colegas outro dia e combinamos de jogar daqui a pouco. Por um momento pareceu que os olhos de Rita brilharam ao ouvir o nome da brincadeira. Depois ficaram tristes e Helena teve a impressão de que eles estavam se enchendo de lágrimas. Só que a outra não a deixou confirmar essa suspeita. Levantou-se de repente e correu na direção do banheiro sem responder nada. Helena ficou pensativa por um tempo. Lembrou-se do seu primeiro dia naquela escola e das dificuldades que continuava a ter para se adaptar a tantas novidades. Sentiu pena de Rita e prometeu a si mesma que ainda ia conquistar a confiança da outra. Capítulo 12. Menina chata ou menina chata. Miss Antipatia. Lá em Carangola, todo mundo come carambola? Tem muita galinha da Angola? Vários alunos da quarta C, principalmente os meninos, estavam enfileirados na grade da frente da escola e provocavam a novata. Sentados do lado de fora, debaixo de uma árvore, Rita fazia um enorme esforço para se concentrar no seu caderno e recordar pela última vez a matéria da prova de história. Faltavam poucos minutos para o portão ser fechado e ela tinha pensado que ali teria mais sossego do que lá dentro. Menina estudiosa, dá um sorriso pra gente, dá, só pra variar. Agora era o Tiago quem falava, cantarolando as palavras. Rita continuava fingindo que não estava nem aí, mas a verdade é que ela não conseguia sair da mesma frase. Por essa razão, aquele dia passou a ser conhecido como o dia do fico. O que é isso, eu posso saber? Era a diretora de mãos na cintura que tinha chegado por trás dos provocadores, sem que eles percebessem. É que a gente está aqui, vê na rua. Tentou explicar o André, que é claro, não convenceu nem um pouco Dona Yolanda. Ah, vê na rua, não é? Repetiu ela num tom de quem debochava. Pois eu quero que vocês todos voltem imediatamente para o pátio agora. Enquanto a turminha se afastava calada, a diretora chamou Rita, que tinha fechado o caderno, e disse-lhe com toda a calma. Entre também, minha filha, não é hora de ficar aí sozinha. Além do mais, ficar estudando até o último minuto antes da prova só atrapalha, sabe? Ai, ai. Capítulo 31. Aí tem aqui um blog, né? Não sei. Tá escrito assim. Segunda, 13 de março. Oi. Não sei não, mas acho que estou ficando meio afim de uma menina lá da minha escola. Ela é linda demais. Por enquanto nem vou falar o nome dela porque por coincidência começa com a mesma letra que o meu. Isso eu já reparei há muito tempo. Ela que parece que ainda não reparou em mim até agora, mas chega de me dar pistas, senão todo mundo vai descobrir. Mas chega de dar pistas, senão todo mundo vai descobrir sua identidade. Qualquer hora eu vou escrever um bilhetinho, sem assinar, claro. E pôr dentro da mochila dela. Eu vou ficar espionando de longe. Se ela já estiver afim de outro, aí com certeza vai amassar o papel e jogar no lixo. Se não, vai ficar olhando para todos os lados e esconder o bilhete. E então eu vou poder agir. Me aguarde, gata. Henrique. Quem entrou no blog do Henrique na segunda-feira ficou muito espantado. Não é que o cara pagou um maior mico contar assim pra turma inteira saber que estava afim de uma menina, comentou Rafael pelo telefone com o Tiago assim que leu a mensagem do amigo no computador. Você já viu o que ele escreveu lá? Tiago ainda não tinha entrado na internet, mas quando o outro contou os detalhes, respondeu: Nossa, isso é dar bandeira demais, cara. Será que ela já ficou sabendo? Sei lá, Tiago, a Lulu é bem esperta, ela já deve ter sacado. Pois eu queria ser uma mosquinha e estar lá dentro da sala, vendo ele pôr tal bilhete na mochila dela. Pena que se eu fosse mesmo mosca, não ia poder ler o que estava escrito nele. Pô, cara, eu não sabia que você era fofoqueiro nem mulher. Pera aí, Rafa, maneira, tá? Vai me dizer que você também não gostaria de ler o que vai escrever, o que ele vai escrever? Olha, respondeu o outro, eu nem me preocupo com isso, porque pelo jeito ele vai pôr a cópia do bilhete no blog. Rafael, acho melhor a gente desligar. Esse nosso papo está até parecendo que é de menina. Na escola foi um auê durante o intervalo. É que tinham se formado duas rodinhas, uma de meninos e outra de meninas falando baixinho, olhando de vez em quando para o Henrique, que fingia que não estava nem aí para ninguém. Ficou lendo o cascão e depois foi embora antes de bater o sinal. Helena nem percebeu quantos colegas estavam ouriçados naquele dia. Ela estava preocupada demais com a prova de matemática para prestar atenção em outra coisa. Não que sua mãe ou seu pai tivessem ameaçado com algum castigo se ela tirasse outra nota baixa. O problema é que ela não queria mesmo ficar para trás da turma, correr o risco de pegar recuperação, ou mesmo repetir um ano. Isso seria o fim dos fins.
Dava para imaginar ter de se acostumar com mais uma quarta série só de se lembrar dessa experiência. A menina sentiu um frio na espinha. Por isso passou o recreio sentada no canto do pátio, debaixo da amendoeira, quebrando a cabeça para entender o que é uma fração imprópria. E nem viu que a maioria das meninas estava olhando meio torto para a Heloísa. Quando o sinal bateu, Helena voltou para a sala sozinha, o medão da prova fazendo sua barriga doer outra vez. Ninguém tinha chegado ainda. Abriu a mochila para guardar o caderno e, ops, um papelzinho amarelo todo dobrado estava por cima do material. Helena estranhou aquilo, desdobrou depressa o papel e leu muito surpresa. Menina de arco vermelho, vermelho como meu coração, como o meu coração. Será que você sabe que já mora dentro dele, com arco e tudo? Assinado, o perguntador. Aí a figura da menina aí, né? As meninas cochichando sobre Helena e Helena estudando para a prova de matemática. Terminou de ler quase sem ar, o coração batendo a toda velocidade. Olhou em volta para ter certeza de que ninguém tinha visto e rapidamente dobrou o bilhete bem dobrado e o enfiou dentro do próprio tênis. Assim não tinha perigo de ninguém encontrar, nem mesmo sua mãe. Ainda não tinha voltado ao normal quando os colegas chegaram e logo em seguida Verônica, trazendo a temida prova de matemática. Helena nem pensava mais nela, sua cabeça estava toda ocupada com aquelas palavras lindas e assustadoras escritas em letras azuis num quadrinho amarelo, e agora só tinha um pensamento. Descobriu o autor do bilhete. Quem seria esse tal perguntador? Ficou observando disfarçadamente cada um dos colegas tentando encontrar alguma coisa reveladora, mas ninguém a olhou de um modo especial, e a voz da professora trouxe a Helena de volta à dura realidade. Ela estava começando a explicar as questões da prova. Capítulo 14. O blog do Henrique parece que virou novela. Ninguém quer perder nenhum capítulo desse diário. Quem primeiro entrou lá foi Luana, que leu o seguinte. Aí tem aqui, né, a imagem do blog de novo. 15 de março. Oi, todo mundo, mas principalmente você, gata. Pensa que eu não vi? Agora eu tenho certeza de que pelo menos não tenho concorrente. Mas preciso saber se você está mesmo afim de mim. Vamos fazer um trato. Se a resposta for sim, põe um chiclete na minha carteira amanhã na hora do recreio. Tchau, Henrique. As meninas combinaram de se esconder atrás da mesa da professora só para ver se a Heloísa ia ou não aceitar a proposta do Henrique. Os meninos, com vergonha de mostrar o quanto estavam curiosos, pensaram em espionar através da janela que dá para o pátio, protegidos pela cortina. Só que na hora do intervalo, Mariana inventou de jogar em queimada meninas contra meninos e acabaram todos se esquecendo do planejado. Ao voltar, porém, para a sala, uma surpresa, nada menos que 26 chicletes estavam amontoados na carteira de Henrique. O que significava aquilo? Será que a Elo quis dar uma prova definitiva de sua paixão? Luana fazia essa pergunta para a Aline, mas era pensando alto, porque só mesmo quem está apaixonado gostaria tanto de da mesada para dar uma resposta dessas. Ou será que todos resolveram brincar com o Henrique? Ponderou a Aline. O caso é que nossa turma tem 28 alunos, e tirando ele, quem é que não entrou na brincadeira? Observou Thaís. O que é que vocês tanto cochicham, hein? Quis saber a Helena, que afinal tinha percebido o clima. Ué, espantou-se a Aline. Você mora na China? Não tá sabendo do rolo do Henrique com a Elo? Que rolo? Perguntou a outra, ficando logo inexplicavelmente avermelhada. Como eu ia saber se ninguém me contou? Era só você fazer como todo mundo, ler no blog dele, explicou Luana. E vocês não sabem que meu computador ainda não veio do Rio? Helena se justificou, meio sem graça. Luana, Thaís e a Aline trocaram um olhar de cumplicidade bem rapidinho, mas a outra bem que percebeu. Ah, é mesmo, concordou Luana. Nós tínhamos esquecido. E o que é que tem no blog? Insistiu Helena. As três iam começar a explicar quando Luísa entrou na sala para dar sua aula. Fora as 4 meninas, o resto da turma estava em silêncio, coisa que a professora estranhou bastante. E, mais intrigada ainda, ficou a perceber que somente o Henrique, que desembrulhava um chiclete, estava com as bochechas estufadas, e a Helena, distraída, fazendo uma sanfoninha do papel, não tinha o jeito suspeito dos demais colegas. Bom dia, quarta série C, disse Luísa, exagerando para acordar a turma. Puseram maracujina no bebedouro hoje, gente. Mas a piadinha não fez efeito. Estavam todos muito preocupados em observar disfarçadamente cada colega na esperança de desvendar o mistério dos 26 chicletes. A mais observada, claro, era a Heloísa, que infelizmente não dava a menor pista. Uns achavam que ela seria mesmo capaz de apostar todas as suas fichas ou chicletes para ganhar o Henrique. Outros procuravam no fundo dos seus olhos enigmáticos um sinalzinho minúsculo que fosse de decepção. Então havia rivais entre suas próprias colegas? No intervalo, a Helena retomou a conversa com Luana. Me explica como é esse negócio de blog. Você ainda não tem o seu? Estranhou a amiga, mas percebeu que a outra já ia ficando outra vez de saia justa. Tratou de contar o que sabia sobre blogs, blogueiras, especialmente sobre o assunto do momento, a paixão meio secreta do Henrique. Helena ficou branca de susto. Nossa, então foi ele quem pôs aquele bilhete interessante na minha mochila? Pensava agora. E tentava disfarçar o nervosismo comentando. Puxa, mas um diário que todo mundo lê, não é meio esquisito isso? A Aline, que tinha chegado, acrescentou. O que eu acho muito estranho é ficar usando o blog para esse tipo de coisa. Hoje tudo está estranho, concordou Luana, olhando para Helena de um modo engraçado. Bom, gente, disse Helena, vou ao banheiro, tchau. Como sempre, ela cai fora quando as coisas apertam, comentou a Aline assim que a outra se afastou. Estou ficando meio cansada disso, qualquer hora eu vou encostar essa menina na parede. Que menina, Aline? Perguntou a professora Luísa, que vinha passando pelo corredor e tinha escutado a última frase.
Vermelha, a Aline gaguejou. Bem, professora, a Helena, ela é cheia de historinha, sabe? Sabia? Eu sei sim. Sei que ela está passando por uns problemas, mas é uma garota muito boa. E acho que nós vamos ajudar muito mais se deixarmos de falar dela. Se fizermos de conta, pelo menos por enquanto, que acreditamos em suas historinhas. Capítulo 15. Última aula de matemática do bimestre. A Verônica entrou na sala carregando uma pilha de papéis. Ai meu Deus, pensou Helena, são as provas com certeza, agora que vou dançar mesmo. Mas teve de aguentar a impaciência, pois a professora primeiro fez a chamada, depois ensinou matéria nova e só então resolveu entregar a prova de cada aluno. Helena pegou a sua prova tremendo, e voltou para a carteira onde pôs o papel virado para baixo por medo de ver a nota. Thaís percebeu e deu uma força. Vai, colega, olha logo essa nota, e se for ótimo, você vai ter desperdiçado a aflição. A Helena afinal tomou coragem e levantou a folha e viu um ótimo 9,5, quase saltando do papel. Não se conteve, deu um pulo e um grito, oba! Que fizeram Verônica lançar seu olhar mais fulminante na direção dela. Desculpa, professora, é que eu fiquei feliz demais com a nota. Ok, você está de parabéns, mas é melhor ir se sentando agora, disse a professora muito séria. Estava terminando de colorir o último coração que tinha desenhado em volta do nome Henrique quando ouviu a mãe chamar. Vem cá, Heleninha, quero falar com você. Guardou depressa tudo dentro da gaveta da cômoda. Trancou-a, pôs a chave debaixo do travesseiro e foi até o quarto de Dona Silvia, que estava segurando seu boletim. Que foi, mãe? Sua voz revelava a preocupação. Chega perto, querida. Quero te dar um abraço de parabéns. Helena tirou-se nos braços da mãe aliviada. Estou meio contente com a sua nota de matemática, filha. Você se esforçou e valeu a pena, não é mesmo? Tá certo, mãe, valeu, mas continuo preferindo português e a Luísa. Tudo bem, mas cada professora é de um jeito, porque nenhuma pessoa é igual à outra. Faça mais uma forcinha e você vai acabar gostando também da matemática e da Verônica. A mãe ficou calada um pouco, olhando dentro dos olhos da filha enquanto afagava seus cabelos. Afinal, prosseguiu. Filhinha, como vai indo esse coraçãozinho aí, menos dolorido? Helena levou um choque. Por um momento pensou que sua mãe tivesse adivinhado que um novo sentimento estava crescendo dentro dela. Depois entendeu e sorriu. Estou melhorando sim, mãe, tá na boa. Deve estar melhor mesmo. Pegou até o jeito de falar de seus colegas. Mas olha, filha, acho que já é hora de você confiar mais nos outros e ser você mesma. Você sabe do que estou falando, né? Ai, mãe, é difícil. O difícil não é impossível, arrematou Dona Silvia dando uma palmada carinhosa na menina. E mesmo assim, já sei, interrompeu Helena. E como se estivesse recitando um poema de cor. Impossível nascer dente em galinha, chover para cima e Deus pecar. As duas riram, tornaram e se abraçar e Helena saiu saltitante. Engraçado, ficou pensando a mãe. Parece que aconteceu alguma coisa com Helena. Alguma coisa além de tirar nota boa em matemática. Olha que bacana a figura aí, ó. Capítulo 16. Quando Helena chegou ao Cândido Portinari, metade da quarta C estavam reunidas no pátio cochichando. Espichou a cabeça por cima do ombro de Mariana e perguntou, posso também saber qual é o segredo? Nós estamos combinando uma surpresinha para o Henrique, respondeu Aline em voz bem baixa. Surpresa? Por quê? Tornou a perguntar a Helena já arrependida, porque tinha ficado suspeitamente vermelha. Porque hoje é aniversário dele e ninguém pode passar sem ovo num dia desses. O Tiago falou meio alto e olhou para os lados preocupado para ver se a vítima estaria por perto. Ah, pois eu não gosto nem um pouquinho dessa brincadeira, disse Helena fechando a cara. Então não entra, sua bobona, devolveu Elô com um ar de superioridade e acrescentou, mesmo sendo o Henrique, ele tem que levar o ovado numa boa. Helena dessa vez ficou calada, estava pensando, o que será que essa antipática quis dizer com aquele mesmo? E estranhou mais ainda quando ouviu a Mariana falando num tom de cumplicidade para Heloísa. Hoje você pode jogar o primeiro, viu, Lozinha? E todos trocaram uns olhares engraçados que só Helena não entendeu. Afastou-se então do grupo e foi para perto do portão disposta a cercar o Henrique e avisá-lo do perigo. Mas só a ideia de chegar perto dele deixava suas mãos geladas, sem falar no coração que tinha começado a bater feito louco. Concluiu ela para si mesma, melhor ele se defender sozinho e eu não pagar nenhum mico. O que ela não viu foi que Heloísa tinha se escondido atrás de uma árvore perto da entrada, com a mesma ideia. Heloísa estava só fingindo para o pessoal da sala que não se importava de transformar o colega numa omelete ambulante. Afinal, depois de receber uma declaração virtual daquelas, ninguém ficaria indiferente e ela não era nenhuma traíra. Mas acontece que, por via das dúvidas, Henrique matou a aula nesse dia. Olha só, gente. Ou melhor, matar não é bem a palavra. Faltou à escola, com a permissão da mãe, que também tem horror a essa história de ovada. E a quarta C ficou na maior decepção, sem saber o que fazer com tantos ovos surrupiados em casa. Helena, talvez, para garantir o território que estavam começando a conquistar dentro da turma, teve de repente uma inspiração. Ei, pessoal, minha mãe é a maior feira em Quindim. Minha mãe é a maior fera em Quindim e Suspiro. Eu posso pedir a ela para aproveitar esses ovos, vocês querem? Foi um oba geral, e a Helena ganhou vários pontos apesar do R que ela esqueceu de disfarçar quando disse maior, e pedir, e aproveitar, e que provocou muitas trocas de olhares. Capítulo 17.
Oi, gata, bom dia. Não estou te entendendo nem um pouquinho. Num dia você enche minha mesa de chicletes. No outro só me dá 2 quindins e 3 suspiros. Igual a todo mundo na sala. Afinal, qual é a sua, menina? Henrique. Na porta da escola, Elo estava de olhos vermelhos de chorar, cercada por quase todas as meninas do quarto C. Isso aqui é um texto de um blog aí, tá? Esqueci de avisar. Thaís tentava animá-la, o braço em volta dos ombros da colega. Como é que você podia adivinhar? Ninguém tinha pensado nisso. Pensando bem, a Helena até que é legal, acrescentou Luana sem perceber que não estava consolando a outra. Pelo contrário, Elo recomeçou a chorar com mais vontade ainda ao ouvir aquele elogio à sua rival. E o pior é que ela nem sabe de nada, Raquel disse. Quem é que não sabe de nada? A pergunta era de Helena, que acabava de chegar. Todos ficaram subitamente mudas. Ninguém tomava coragem de contar o que estava acontecendo, mas as lágrimas que transbordavam dos olhos de Heloísa diziam tudo. E foram exatamente eles que, de repente se voltaram cheias de raiva para Helena, enquanto a boca berrava. Sua fingida, traidora, me fez comprar aqueles chicletes todos à toa. E avançou com as 2 mãos e todas as suas unhas para as bochechas da outra. Foi preciso que metade das meninas agarrassem Elo e a outra metade Helena, que não parecia querer recuar. Eu não obriguei ninguém a fazer nada. Foi a vez de Helena se defender, mostrando para a turma pela primeira vez o quanto era capaz de enfrentar uma briga. Eu acho que quem fez sujeira com você, Lolo, foi o Henrique, disse o Rafa, que tinha chegado com outros meninos bem na hora em que as coisas ameaçavam esquentar. Qual é, cara? Entregando outra, sim? Estranhou o Tiago. É sim, Tiago, eu sou homem, mas tenho de reconhecer. Ele deixou a Lolo pensar que estava afim dela. Pois eu não acho nada disso, protestou a Aline. Ele pôs as mensagens no blog e todo mundo achou que o nome de menina com H na nossa turma só podia ser Heloísa. Ninguém lembrou que tinha uma nova colega na sala com o nome começado por H, choramingou Helena, que começava a fazer bico, os olhos cheios de lágrimas. Isso foi até sorte, Helena. Quem falava agora era o Henrique, que tinha se aproximado e escutado aquelas palavras. Enquanto Helena ficava de todas as cores e o resto da quarta C de boca aberta, ele completou. Assim nos deixaram em paz. Paz era a coisa que Helena mais queria nesses últimos tempos. E agora, depois de tudo revelado, ela até que estava se sentindo bem. Olhou para o Henrique sem medo e sem se importar com a presença dos colegas, e seu coração deu uma cambalhota dentro do peito diante do sorriso gostoso com que ele retribuiu seu olhar. E Heloísa? Bom, Elo, quando viu que tinha perdido a guerra, enganchou seu braço no de Thaís e saiu pisando duro, queixo levantado depois de encarar Helena e Henrique dizer com maior ar de desprezo. Nem todos os que têm nome começado com H são do bem. E em seguida lançou aquela olhada para o Murilo da quarta B, que vinha distraído chupando o picolé e acrescentou: sou muito mais os começados com M. Capítulo 18. Helena... Oh, meu Deus do céu. Capítulo 18. Helena tinha ficado tão envolvida com o mistério do Henrique que acabou se acostumando com a nova escola, a nova vida e tudo mais, quase sem sentir. Estava mais alegre, mais falante, confiante em si mesma. O problema é que com isso acabou também se esquecendo de Rita, que ainda estava meio perdida na turma, e parecia ter muita dificuldade de fazer amigos. Helena só foi mesmo lembrar de seus planos de ajudar a outra quando aconteceu a tragédia, ou melhor, a comédia. Sei lá, teve choro e gargalhada nesse dia. O intervalo mal tinha começado. Meninos e meninas iam formando seus bolinhos, a fila da cantina ia crescendo, alguns iam direto para a quadra jogar bola, enfim, cada um aproveitava o tempo livre como queria. Uns 10 ou 12 alunos da quarta C, Helena entre eles, estavam de papo perto dos banheiros. Ninguém viu quando Rita entrou lá, mas ninguém pôde deixar de ver quando saiu. Não se sabe como, um imenso rabo de papel higiênico estava saindo de sua cintura e ia aumentando à medida que ela se afastava do banheiro. Caralho. Apesar da barulheira, todo mundo ouviu quando o Pedro começou a gritar, apontando para ela, e a galerinha inteira disparou a rir. E assim foi até a coitada se dar conta de que era ela a palhaça. Ficou paralisada, roxa de vergonha, prontinha para cair no maior choro do mundo. Caramba, cara. Tadinha. Tudo isso não deve ter durado mais que 1 minuto, mas Helena logo sentiu o remorso de estar rindo também, enquanto sua colega estava pagando talvez o maior amigo da história da Cândido Portinari. Mas que depressa correu na direção dela, arrebentou o papel e foi levando-a para o outro lado do pátio, onde não tinha nenhuma testemunha do que acabara de acontecer. Uma vez ali, Rita chorou à vontade no ombro da colega, tadinha. No entanto, quando as lágrimas acabaram, Helena não resistiu. Rita, não entendi como foi acontecer aquilo, mas que foi engraçado isso foi, e desandou a rir novamente. Só que agora riam as duas juntas. Desde esse dia, elas não se desgrudam mais. Na escola, nos fins de semana, no telefone, parece que a Rita se descontraiu de vez a partir de então.
E com isso o resto da turma acabou descobrindo também que ela não era nada do que pensava. E sim uma pessoa sofrida, que precisava apenas de um empurrão para sair de seu casulo. Ai, ai. Capítulo 19. Desde o começo do terceiro bimestre, Luísa tinha inventado novidade na aula de português. Chegou um dia na sala dizendo: hoje nós vamos ler um livro juntos, cada qual lê um parágrafo. Foi suficiente para Rodrigo reclamar baixinho com o Rafael, que saco, e o outro completar: ela só pode ter errado a sala, isso daqui não é o pré. E os cochichos começaram pela sala. Mas parece que a professora não ouviu nada, porque continuou tranquilamente: vocês vão ver que é divertido e menos cansativo. Ela sabia que muitos alunos da quarta C tinham certa preguiça de ler e percebeu que quase todos na leitura em voz alta tropeçavam muito, precisavam praticar mais e ela pensou em alguma coisa que pudesse resolver isso de uma forma agradável para a turma. A verdade é que essa sua nova moda foi aos poucos entusiasmando e contagiando a turma inteira. No princípio, Luiz era quem trazia os livros: O Pequeno Príncipe, O Menino do Dedo Verde, A Chave do Tamanho. Cada novo livro era lido com interesse cada vez maior. Agora, os próprios alunos buscavam na biblioteca o livro da semana. Com a ajuda de Luísa também, Helena vinha se sentindo mais à vontade na turma e na escola. Por isso a professora de português achou que estava chegando a hora da verdade. E para pôr seu plano em prática, teve de imaginar uma nova atividade. O ano está quase acabando, gente, e eu acho que vocês podem mostrar tudo que aprenderam, principalmente com as leituras escrevendo. O título vai ser Minha História. A gente tem que inventar uma história, professor. A gente tem que inventar uma história, professora? Indagou Luana. Não, a história de que eu estou falando é outra. É a história da vida de cada um. Nossa, então vamos ter que escrever um livro, exclamou Rodrigo, já preocupadíssimo com a cãibra que ia sentir na mão. Luísa riu e explicou. Primeiro, vocês só viveram 1/8 de suas vidas. Helena fez rapidamente o cálculo de cabeça, imaginando uma barra de chocolate dividida em 8 pedaços. Ela comia um e, puxa, que vidona que ainda tem pela frente, pensou. Segundo, pode fazer um texto mais curtinho, contando só as coisas principais. Vocês já leram a biografia de alguém? Ficaram todos em silêncio. Alguns por medo de perguntar se aquela palavra tinha a ver com geografia ou se era ligada às ciências. A maior parte, porém, porque nunca tinha lido mesmo. Só o Henrique, como sempre, se animou a dizer: o meu pai está lendo um livro grossão, que é sobre a vida de um tal de Gabriel, não sei o quê, mas acho que foi esse Gabriel que escreveu sobre ele mesmo. Você acertou, Henrique. Deve ser a autobiografia de Gabriel Garcia Márquez, um escritor colombiano que ganhou o maior prêmio literário que existe, o Nobel. Autobiografia, então, é quando a própria pessoa narra a sua vida. Também pode ser chamada de livro de memórias, que geralmente são escritos por gente famosa. Mas quando a pessoa não sabe escrever bem, ela encomenda a um autor. Também pode acontecer de um escritor pesquisar e escrever sobre uma celebridade que já morreu. Já sei, interrompeu Lucas. Isso se chama epitáfio. Bem, meu filho, é um pouco diferente, disse Luísa com cuidado. Epitáfio é aquela frase que a família manda gravar no mármore ou na pedra, para pôr em cima da sepultura do parente morto. E antes que a turma começasse a rir do engano do colega, ela rapidamente prosseguiu. Então, quarta C, vamos começar? Cada um procure lembrar das coisas mais importantes que aconteceram em sua vida até agora. Ou então, pode contar somente alguma parte mais importante, alegre ou triste, tanto faz. Ele estava prestando muita atenção na professora nesse momento e notou que, ao dizer alegre ou triste, Luísa estava olhando diretamente para ela. Parecia um recado, claro que era. Assim, depois de um suspiro, a menina pegou caderno e lápis e começou a escrever com o empenho de quem tomou uma grande decisão. Capítulo 20. Aí tem aqui a parte, né? Um texto aqui, escrito. Minha vida era bem boa lá na cidade onde eu nasci, Varginha. Sou filha única e vivia com meus pais e minha avó, que era a melhor pessoa do mundo. Ela fazia roupas para minhas bonecas, me ensinava uma porção de brincadeiras. E mesmo quando estava ocupada costurando, fazendo ambrósia, que é o meu doce predileto, ambrosia, sei lá que porra é, eu não sei o nome disso aqui não, que é o meu doce predileto, ainda arranjava jeito de me contar alguma história ou de conversar comigo na língua do P. Nós éramos tão amigas que acho que mamãe até ficava com um pouquinho de ciúme. A professora Luísa tinha trazido as redações autobiográficas, como ela mesma disse, e começou a ler uma por uma, em voz alta para a turma, porque estavam muito boas. Agora estava lendo a de Helena, e os alunos, sentindo que aquele era o texto mais importante de todos, fizeram tanto silêncio que até era possível ouvir uma mosca voar. Mas um dia levantamos e fomos tomar café na cozinha, como a gente sempre fazia. Estranhamos, porque vovó era a primeira a acordar, e geralmente era ela quem coava o café. Esperamos um pouco, porque mamãe disse: vai ver que ela está cansada, coitada, e resolveu esticar o sono. Eu logo fiquei pensando como seria engraçado alguém espichar o sono igual a um elástico. E nada da vovó. Aí, papai, é que o filho dela resolveu ir lá na porta do quarto chamar. Ela não respondia. Como já estava meio surda, ele chamou mais alto e mais alto, até que ficamos todos assustados e entramos no quarto. Ela estava lá, quietinha na cama, dormindo. Só que quando papai e mamãe chegaram perto e puseram a mão no coração dela, descobriram que estava parado. Nem dá para contar o tanto que choramos e sofremos, desde esse dia horrível.
desde esse dia horrível. Eu ainda sinto no peito uma dor muito forte quando me lembro dele. O que hoje me consola é que sempre que eu penso em vó Nina, eu só tenho lembranças boas. O problema é que além de perder minha avó, tivemos que mudar pra cá pouco tempo depois. Então eu perdi também meus amigos, uma parte da minha família, minha casa, minha rua. Nesse ponto da redação, Luísa parou um pouco. Sua voz estava esquisita, como se fosse chorar. A quarta C em peso também estava engasgada. Rita olhou de rabo de olho para Helena e viu as lágrimas descendo pelo rosto dela abaixo. Pôs a mão em seu ombro e apertou, dando uma força para a amiga. Chegando aqui, fui para uma escola muito grande. O pior de tudo é que eu não conseguia ficar amiga de ninguém. Também, logo no primeiro dia de aula, a chata da professora resolveu me perguntar de onde eu era na frente da turma toda. Quando eu respondi Varginha, todo mundo caiu na gargalhada e começou a imitar o jeito como eu falo o R de Varginha. Helena, por favor, você pode ler daqui em diante? Pediu a professora com muita delicadeza. Helena olhou para os lados confusa, sem saber se aceitava ou não. Afinal, levantou-se da carteira, pegou a folha nas mãos de Luísa e, enxugando os olhos com o dorso da mão, com voz meio fanhosa, leu. Aí foi que tudo ficou mesmo difícil, e meus pais acabaram me tirando daquele colégio nojento e me matricularam no Cândido Portinari. No princípio, fiquei tão apavorada quanto no outro. Depois fui me acostumando, ainda mais que aqui os colegas são bem mais legais. E as professoras também. Todo mundo tentou me ajudar e me deixar à vontade. É por tudo isso que um dia ainda vou pedir desculpas a toda a turma por ter aturado tanta mentirada minha. Vou também agradecer a Aline, Thaís e Luana, que tiveram toda a paciência comigo e não deixaram me sentir tão sozinha e tão infeliz. E já que é você, professora, que vai ler esta redação, muito obrigada por me ajudar a ser a outra Helena, a verdadeira, de novo. Capítulo 21. Enquanto Thaís, Aline e Helena colam estrelas e corações nas últimas páginas de suas agendas, Luana faz uma pesquisa sobre a Antártida no computador. A Santuza tinha dito que a mais completa ia ganhar um prêmio especial. O que seria? Um pinguim para pôr em cima da geladeira? A certa altura, porém, ela cansou de procurar informações e, para variar, teve a ideia de entrar em algum blog. Escolheu o do Henrique e, assim que leu o que ele tinha escrito por último, deu um grito. Helena, meninas, corre aqui, pessoal! As três chegaram voando. Olha só, Helena, o que o seu Henriquinho escreveu, disse ela maliciosamente. 20 de novembro. Oi, turma. Alguém pode fazer o favor de avisar a Helena que eu deixei ontem na hora do recreio um bilhete para ela dentro do seu livro de matemática? Estou com medo de ela não abrir esse livro tão cedo. Além disso, ela não tem computador, e mesmo que tivesse, não quero que todo mundo fique lendo o que eu preciso dizer para ela. Acho que vocês entendem, né? Tchau. Já ficando, como sempre, vermelha, Helena leu. Helena mal terminou de ler e virou-se afobada para as amigas. Meninas, eu tenho que correr lá em casa, tá bom? Luana respondeu por todas. É claro que você tem que ir ler esse bilhete agora mesmo, mas depois você mostra para nós, viu? Não sei, respondeu Helena meio em dúvida. Depende. Poxa, Heleninha, nós nunca te traímos, cobrou Aline. Então tá, respondeu Helena, mas com a condição de vocês nunca contarem para ninguém. Falou? Falou, responderam as três quase ao mesmo tempo. Em casa, o coração aos pulos, as mãos tremendo. Helena abriu o bilhete que dessa vez tinha sido escrito no papel azul. Heleninha, estou muito feliz por você ter conseguido contar sua história. Aquela redação, gata, foi muito legal. Agora todo mundo está entendendo porque você de vez em quando fugia da gente. Ou dizia umas coisas sem pé, nem cabeça. Puxa, você deve ter sofrido pra caramba. Acho que só eu sabia que no fundo você era legal. Agora o melhor de tudo foi no fim da sua leitura, quando a turma toda se levantou para abraçar você. Você estava chorando, mas vi quando ficou me procurando. E eu estava ali, bem pertinho. E segurei sua mão um pouquinho e acho que no meio daquela confusão, você nem percebeu que era a minha mão. Não tem importância. Um dia eu tomo coragem e vou até te dar um beijo. Me aguarde. Menina do Arco Vermelho, Henrique. Bom, foi essa aí a história, pessoal. Aí aqui, olha, na outra orelha do livro, ó, tá falando do ilustrador. Eu esqueci de ler para vocês. Vamos terminar aqui lendo um pouco desse ilustrador aqui. Robson Araújo é carioca, mora entre as montanhas de Minas Gerais, na cidade de Betim, e tem humor apurado. Além de ilustrador, é caricaturista e trabalha atualmente com grandes editoras do país e como caricaturista em jornais. Em 1997, recebeu a menção de ilustrador revelação da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Vários de seus trabalhos receberam a menção, altamente recomendável, da mesma fundação. Grande parte desses trabalhos foi selecionada para participar do catálogo brasileiro para a Feira de Bolonha, na Itália, que há 43 anos, na época, né, está entre os mais importantes eventos da literatura infantil do mundo. Como caricaturista, participou de vários salões de humor do país, dentre os quais Salão Internacional de Humor de Piracicaba, em São Paulo, há 30 anos promovendo eventos considerados entre os 3 mais importantes do mundo, Casa de Cultura Laura Alvim, Espaço Multicultural no Rio de Janeiro e Fundação Cultural do Piauí. Em 1992, recebeu a menção honrosa da Mostra de Caricaturas promovida pelo jornal Yomiuri Isbimbum, no Japão. Bom, pessoal, essa daí, tá? Espero que vocês tenham gostado da minha leitura, tá? A leitura desse livro aqui. É um ótimo livro, tá?
Tá marcado na minha vida. Eu li esse livro com 12 anos de idade, faz muito tempo. Hoje eu já tô com 27. Em outubro já completo meus 28 anos e eu não me esqueço, não consigo me esquecer dessa história jamais. É isso aí daí, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Quem não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo que pra mim é muito importante, tá? Comente o que vocês acharam também, que pra mim também é muito importante eu saber. É isso aí, muito obrigado a todos vocês e até a próxima.